Boa noite de novo, pessoal, quem está chegando aqui. Então vamos lá, princípios básicos da doutrina espírita. Esse tema, de vez em quando, a gente tem que repeti-lo, porque tem muita gente, às vezes, que chega, aqueles que estão chegando agora, às vezes, ficam no ar, sem saber o que acontece, e para nós também, que já temos um tempinho que estamos aqui, é necessário a gente rever e continuamente nessa revisão a gente reaprender, reavaliar, ampliar os conhecimentos que a gente pode tirar desses 5 princípios básicos que estruturam a base da doutrina espírita. O primeiro deles é, obviamente, Deus. A crença em Deus, em todas as épocas da humanidade, se fez presente. Eu acho que desde os 40 mil anos atrás, quando o ser humano começou a fazer os rituais de enterramento dos seus pares, o que ressalta aos nossos olhos é que eles estavam já num processo de compreensão e de transcendência. A partir do momento em que eles enterravam o indivíduo e colocavam utensílios de uso cotidiano junto com eles na tumba, nas talhas, nas urnas, era sinal de que o ser humano estava dizendo para si mesmo que ali não era o fim. E esse processo faz com que o ser humano comece a sua jornada de compreensão ou de tentativa de compreensão da transcendência. Então, um dos princípios que norteiam a doutrina espírita é a existência de Deus. Não no sentido do existir propriamente dito, por quê? Porque Deus não ex est, ser para fora ou está para fora, mas sim Deus é. Por ser eterno, ele é. Na Bíblia a gente vê que eu sou aquele que sou. Ou seja, nunca fui e nem serei. Porque se fui, mudei. E Deus é imutável. Nunca fui e nem serei. Ele é. Então ele no mundo do ser. Ontologicamente, a gente tem que transcender a esse ponto. Deus, a sabedoria de Allan Kardec, ao fazer a codificação, começar o processo, ele exatamente faz a primeira pergunta aos amigos espirituais. E ele faz de forma categórica: que é Deus? Por quê? Porque nem é o que é Deus, porque quando você coloca o artigo definido, o que, a resposta vem numa definição. E se você dá uma definição para Deus, você limita Deus. Limita, definir, dá um fim, dá uma borda para Deus. Então, facilitou o trabalho dos amigos espirituais, porque quando ele fala que é Deus, resta a eles explicar e dar uma resposta enxuta. Deus é suprema inteligência do universo, causa primeira de todas as coisas. Suprema inteligência do universo, causa primeira de todas as coisas. Então, presta atenção. Procurai tudo que não é obra do homem, tudo que não é obra do homem, e procura, numa relação de causa e efeito, quais são as causas. Às vezes, nas discussões cotidianas, as pessoas chegam para a gente e falam assim: mas você prova a existência de Deus? Eu falo: não, infelizmente não. Por quê? Porque Deus não se prova, Deus se sente. Ou você é capaz de senti-lo, ou não. Jesus nos ensina isso.
Quando Jesus fala, quando ele estava se despedindo dos discípulos, e os discípulos fizeram para ele a mesma pergunta, mostra-nos o Pai, ou seja, prova que ele está aí. Mas não é possível. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, o Pai, eu estou em vós, vocês estão em mim, vocês também. Ou seja, tudo está interligado. Então, é como se estivesse dizendo, Deus está em tudo na sua obra. Mas tudo está em Deus. Então, aqui, só com esse enunciado a gente percebe que Deus é imanente, é interno, intrínseco, imerso no processo. É a totalidade do processo. É a causa não causada. A tudo causa, mas não tem causa, porque é eterno. E se é eterno, Deus está em tudo, mas tudo está em Deus. Então, ao mesmo tempo, Deus é imanente, está em tudo, e transcendente, tudo está nele. Viu a diferença? Viu a diferença? Deus está em tudo e tudo está nele. Olha, viu a grande diferença só dessas duas falas? Deus está em tudo. Então, cada partícula, cada micropartícula, nanopartícula do universo, cada astro do universo, Deus está lá. Deus está presente lá. Então, obviamente, a doutrina espírita já desmonta aquela velha história que Deus é um velhinho de barba branca, rusguento, senhor dos exércitos, dando ordem e controlando a vida de cada um. É por isso que às vezes a gente ainda pensa que Deus fica por nossa conta todo santo dia. E a gente o trata como se fosse um garçom. Está com vontade de alguma coisa, fala, opa! E nem respeito tem. Ele costuma, preciso disso. E se demorar mais de 10 minutos, fala, tá vendo? Não existe. Já começa a questionar que não existe. Não, Deus não é um velhinho de barba branca, sentado na abóbada celeste. Primeiro por quê? Porque o universo, gente, só para a gente ter uma ideia, o universo é tão grande, mas tão grande, que eu já perdi as contas. Porque até há pouco tempo eu falava que mais ou menos, só para a gente entender como é que funcionam as coisas, eu gostava sempre de fazer esse exercício, mas nem esse exercício mais não está servindo, porque o trem aumentou. Essas sondas que eles mandaram para o espaço, o web, sei lá do que, eles tiraram foto de 1 milímetro quadrado e refizeram as contas para ver possibilidade de quantas galáxias tem no universo. Eles já pularam para 3 bilhões de galáxias. Eu já estava achando muito, 55 milhões de galáxias. É muita coisa, a gente não está nem entendendo que número é esse. Às vezes eu fazia aquele exercício, Vamos aumentando para a gente entender como é que é a galáxia. Então, aqui, nós estamos aqui no bairro Niterói, na Rua do Ferro, Rua do Cobre ou Rua do Ferro? Rua do Cobre 57. O endereço. Vamos situar. Rua do Cobre 57, Divinópolis, Minas Gerais. Vamos crescendo, vamos crescendo. Aí a gente já está pisando no bairro Niterói, a gente já olha a cidade de Divinópolis inteira, vai crescendo. A gente já está pisando no estado de Minas Gerais, olhando o Brasil, olha, onde é que está ali? Brasília, Rio de Janeiro, olha, e vai crescendo. O planetinha ficou pequeno, a gente não cabe mais no planetinha, a gente pula fora. E aí vai crescendo, o planetinha Terra vai virando uma bolinha. Aí você olha atrás, o Sol está bem atrás de você,
um monstro de sol, aí você pula do sistema solar e o sistema solar vai ficando pequenininho porque nós estamos crescendo, crescendo. Aí de repente você já olha o sistema solar, ele já está do tamanho de um prato na sua frente. Eu vendo os planetinhas girando em torno, já numa velocidade tremenda, porque a nossa, a diferença é muito grande, fica mais ou menos parecido com um elefante a 1 km por hora e uma formiga a 1 km por hora. Qual dos dois é mais veloz? De acordo com a velocidade, é a mesma velocidade, mas a formiga em relação ao elefante está, as perninhas dela você nem enxerga. É assim que a gente entende a relatividade de Einstein. Aí a gente vai crescendo, aí a gente já está vendo o nosso sistema solar se perdendo no meio dos 200 milhões, bilhões de astros na nossa Via Láctea. A nossa Via Láctea, o caminho do leite, está ficando pequenininho, a gente está afastando, crescendo, e a nossa galáxia está do tamanho de um prato de feijão na nossa frente. Cheio de coisas. E aí a gente vai tentar entender. A distância da borda da nossa galáxia até na outra borda, se você quiser fazer essa distância na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, hipoteticamente, a gente construiu uma nave para fazer essa viagem de uma beira da galáxia de Via Láctea até na outra borda da galáxia de Via Láctea. A gente vai levar 100 mil anos, luz. 100 mil anos. Nessa velocidade. 300 mil quilômetros por segundo é daqui em Porto Seguro 1000. Ida e volta, 2.000. Vocês têm que ir lá em Porto Seguro e voltar 150 vezes enquanto eu faço isso. Presta atenção, hein? Vocês vão ter que ir lá em Porto Seguro e voltar enquanto eu faço isso. Foram? 150 vezes lá em Porto Seguro e voltou? Não? Vocês estão lerdos, vou repetir, vou dar uma chance. Vocês têm que ir lá em Porto Seguro e voltar 2.000 quilômetros. 150 vezes, 300 mil quilômetros. Enquanto eu faço isso. Foram? Vocês é ruim demais de serviço. Vocês não estão prestando atenção. Se vocês prestassem atenção direitinho, vocês iam. Essa é a velocidade da luz. A gente vai levar nessa velocidade 100 mil anos. Porque de uma borda da nossa galáxia até a outra borda são 100 mil anos-luz. Eu acho que eu entendi, foi isso. Mas só que a nossa galáxia é só uma. Das 3 bilhões, das 55 bilhões, os números já não interessam mais, porque já que é infinito, então, na hora que você chega ali na frente, tem mais lá para frente, e aí a pessoa pensa, Deus é Deus disso tudo. E tem gente que pensa que é um velhinho de barba branca sentado em cima da nossa abóbada celeste, dando ordem. E é por isso que a pessoa às vezes vai no barbeiro, chega no barbeiro e fala, se Deus quiser, o barbeiro vai fazer no meu cabelo vai ficar bonito. Eu acho que eu fico imaginando assim, tem um humorista que fala isso, eu acho que Deus do universo, para. Eu preciso ir ali agora controlar o barbeiro lá para cortar o cabelo do Zé. Certinho do jeito que ele quer. A incomensurabilidade de Deus para nós é extraordinária e, ao mesmo tempo, olha
como nós estamos na fita, porque nós já estamos de tal forma capazes de pensar sobre isso, de cogitar sobre isso, de estabelecer relações de conhecimento sobre essa possibilidade de entender o que é o universo. E nós fazemos parte com a mesma matéria que compõe as estrelas. Energia. E esse Deus, segundo a doutrina espírita, para nós, é representado, porque uma das perguntas mais interessantes, que é a pergunta número 13 do Livro dos Espíritos, os amigos espirituais, né, ficam diante de Kardec perguntando, então, será que a gente poderia dizer que Deus é imutável? Como é que é? Deixa eu ler para não perder nenhum aqui. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos uma ideia completa dos seus atributos, nem não é a ideia de Deus, é dos atributos da divindade. A espiritualidade diz, olha que doçura dos amigos espirituais. Do vosso ponto de vista, sim. Do vosso ponto de vista. Credes abranger tudo. Sabei, pois, que há coisas que estão acima da inteligência dos homens mais inteligentes. É uma maneira suave, elegante de dizer, vocês não têm competência para entender certas coisas. Então, para vocês, é bom vocês entenderem que todo esse universo é regido por leis que Deus criou para manter tudo isso em harmonia plena. Tem uma fala de uma série que chama Young Sheldon. Young Sheldon é uma fala extraordinária, porque a mãe dele era aquelas pessoas religiosas, sabe? E um belo dia ela entra em depressão e perde a fé. E o Young Sheldon, para vocês entenderem, é uma série que surgiu da série principal, que é The Big Bang Theory. Quem já assistiu? Levanta a mãozinha só para me saber. Boa, tem algumas pessoas antenadas aqui. Então, quem já assistiu The Big Bang Theory sabe que o Sheldon é uma pessoa, um Asperger, que extremamente inteligente, desde criança ele era aquela criatura racional, extremamente inteligente. E aí a mãe dele perde a fé. E ele olha para a mãe dele e não reconhece a mãe dele. E aí então ele fica preocupado. E aí ele vai sentar com ela e vai falar para ela assim, você sabia que se a gravidade fosse mais ou menos um tiquinho só, todo o universo se desmoronaria? Você sabia que se o eletromagnetismo que existe fosse mais ou menos, tudo se desmontaria? Aí a mãe dele percebeu o que ele estava querendo dizer. Falou, o que você está querendo dizer com isso? Você é ateu? Aí ele vira para ela e fala assim, eu estou só tentando dizer para você que não tem lógica, com tudo funcionando absolutamente em harmonia, sem ter alguma coisa por trás disso. Então, aí a mãe dele olhou para ele e abraçou. Obviamente, só tinha que fazer isso. A justeza, a competência de uma pessoa que sabe, mesmo com toda a técnica da ciência, ele ainda sabe que não dá para a gente explicar tudo apenas pela ciência. Toda ciência chega num determinado ponto, ela é obrigada a ir para a fé. Não tem jeito. Nada no universo, nada na construção do conhecimento humano se sustenta totalmente. Há certos momentos em que você é obrigado a se render, e aí vai para modelos atômicos, modelos de compreensão, modelos de origem do universo, modelos.
porque você não consegue abarcar toda a realidade, porque toda a realidade é muito maior do que a gente é capaz de compreender. Essa é a elegância que os amigos espirituais fazem. Contente-se, porque tem algumas coisas que você não tem nenhuma competência para entender agora, porque te falta ferramenta cerebral, de inteligência, para você entender. Mas uma coisa é certa, pelo efeito, a gente pode remontar a causa. E eu gosto de um exemplo que é dado nos livros básicos da doutrina espírita, você vai ver esse exemplo. Se você está andando no meio do mato, esses dias para trás eu falei isso aqui, uma pessoa me parou ali e gostou, falei, eu gostei daquela, não é minha não, aquilo está lá no livro, se não me engano, a Gênese. Se você está andando numa floresta imensa, aí você vê um pássaro lá em cima, voando, de repente você escuta, tá! E o pássaro cai no chão. Você não precisa ter visto o atirador para concluir que o atirador é um exímio atirador, porque conseguiu acertar o pássaro numa altura muito grande. A gente não precisa ver Deus para saber que Ele está lá. Basta você parar e prestar atenção. Aliás, Jesus deu um monte de dicas para nós, para a gente entender. Escuta você, escuta o seu funcionamento, escuta as coisas que acontecem ao seu redor e você vai aprender a enxergar Deus em todo lugar. Eu consigo. Às vezes, pela malveso que a gente tem de apenas enxergar as coisas a partir do concreto, vícios da ciência, eu enxergo Deus na sequência de Fibonacci. Eu consigo entender. Aquilo ali é a linguagem que Deus está dizendo para mim. Eu aqui. E eu falo, ele aí, ó. Ele aí. Porque tudo no universo tem essa lógica. Uma concha no mar. Um girassol. Tudo está lá. É só a gente ter olhos de ver e ouvido de ouvir. A doutrina espírita se sustenta num desses princípios e esse princípio é o fundamental. O segundo princípio, o espírito e a imortalidade do espírito. Obviamente a gente está falando de imortalidade. O espírito não é eterno, porque ele teve criação. Se somos criados, então a gente não é eterno. Então a gente é imortal, porque se a gente não morre, a gente passa a ser classificado no campo da imortalidade, não da eternidade. Se fosse eterno, a gente seria igual a Deus. Mas como a gente foi criado, a gente é criatura. Mas aí, como que Deus está em nós? A pergunta do Livro dos Espíritos 621 está: onde está a lei divina? Onde? Na consciência. Aqui, ó. Deus está em nós, na nossa consciência, através das suas leis que estão gravadas em nós. Ou seja, a gente já sai de fábrica com um software que vai funcionar, que são as leis divinas. É por isso que todos nós sabemos quando a gente está errado e quando a gente está certo. A gente sabe. A gente obedece ou não. Essa é a nossa liberdade. O espírito é imortal. E aí, se você pegar, por exemplo, na lógica da pergunta 23 até a pergunta 76 do Livro dos Espíritos, você vai ver que toda vez que se refere a espírito, ele está escrito com letrinha minúscula, espírito com um ezinho minúsculo, porque está se referindo ao princípio inteligente. Quando a pergunta é feita, o que é o espírito? A resposta é o princípio inteligente do universo. É o princípio inteligente. Mas na pergunta 76, o que devemos entender pelo espírito? Aí já é com letra maiúscula. O espírito é exatamente a individuação do princípio inteligente com uma identidade. Aí a gente passa a ser um indivíduo. Não é dividido por dois.
indivíduo. Não pode mais ser dividido por dois. Aí a gente se constrói, se constitui como uma identidade que vai preservar-se ao longo da imortalidade. O espírito é outro princípio. Se você tirar um desses princípios, a doutrina espírita desmonta. O terceiro princípio, pluralidade das existências. Reencarnação. Nós acabamos de falar, quem estava aqui na primeira parte, a gente estava falando sobre isso. Aí, a reencarnação pode ser entendida como a ação de reentrar na carne, ou seja, o processo da continuidade de uma vida que nós temos. Nós só temos uma vida, viu, gente? Nós não temos duas vidas, não. Só uma. Desde que fomos criados, é a única vida que nós temos. Só que ela entra em várias existências e várias interexistências. Enquanto a gente está aqui no corpo físico, a gente está numa existência. Quando a gente desencarna e vai para o mundo espiritual, a gente está num período interexistente, porque a gente voltará para novas existências, porque o processo da evolução não para. E numa existência só, ninguém consegue chegar à perfeição. E por tudo que nós vemos ao longo da história humana, o caminhar da vida humana está nos dizendo claramente que a gente saiu de um ponto de ignorância total, simples ignorância total, para uma complexidade e uma inteligência que nós estamos nesse exato momento. E isso não foi de uma hora para outra que a gente adquiriu. Isso foi ao longo de encarnações, 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 até a gente chegar nesse patamar aqui. Que a gente está realizando obras e mais obras nesse corpo complexo, nesse momento que a gente está sentado aqui, escutando, vocês escutando eu falar e eu falando para vocês, o nosso organismo está trabalhando e fazendo operações extremamente complexas, que só tem condições de estar nesse nível, porque nós passamos desde o simples e ignorante e viemos até agora. Nós estagiamos desde o primeiro reino até chegar agora. É por isso que todos nós, se entendemos os reinos da natureza, reino mineral, reino vegetal, reino animal e hominal, que é o que nós estamos agora, a gente vai ver que é uma acumulação de experiências contínua. Tudo que o vegetal tem é a soma dele, vegetal, e do mineral que veio anterior a ele. Tudo que o animal tem é uma soma do que ele é, mais o vegetal, mais o mineral. Tudo que nós somos é um somatório do que nós vivenciamos na animalidade, no vegetal e no mineral. E entre eles existem os reinos intermediários, não dá salto. Entre o mineral e o vegetal tem os animais, os protistas, não sei se o nome é esse mesmo, os protistas, que são vírus clorofilados, apresenta tanto características de minerais quanto características embrionárias de vegetais. Aí quando chega no vegetal para o hominal, a gente tem os zoófitos. Os zoófitos são plantas já com características de animais, com pseudo-sistema nervoso. Aí vai subindo. Entre os animais e o ser humano, a gente tem os antropóides, que foi mais ou menos o estágio de transição de uma geração para outra e vai acontecendo até chegar lá. Do animal para o hominal, o que aconteceu para a gente sair do Ezinho minúsculo para o E maiúsculo, é a nossa individuação, ou seja, o surgimento da razão. Quando a gente adquire razão e a gente passa a ser um indivíduo,
o racional nosso estabelece a nossa condição de hominalidade. A gente passa a viver aqui. E segundo alguns amigos espirituais, daqui do hominal para o angelical, a gente tem uma ferramenta que vai nos levar até lá, que chama-se mediunidade, que é um dos princípios que a gente vai ver agora. A mediunidade, que é a comunicabilidade entre os espíritos que estão no mundo espiritual com os que estão no mundo físico. A mediunidade se caracteriza pela intermediação de comunicação entre um plano e outro. Toda comunicação de espíritos para o mundo físico é um fenômeno mediúnico. Em todas as épocas da humanidade você teve fenômenos mediúnicos, só que não eram muito bem compreendidos. A doutrina espírita escancara um holofote de todo tamanho sobre o assunto para nos explicar o que significa os fenômenos espirituais, que a mediunidade pode servir como ferramenta de experimentação para que a gente entenda realmente o que significa a imortalidade do espírito. Aliás, a mediunidade é uma das ferramentas que nos diz claramente a veracidade da imortalidade do espírito. Aí o seguinte, vamos para o último princípio: pluralidade dos mundos habitados. Obviamente, vocês não queriam que Deus criasse todo esse universo no tamanho que ele é, só para enfeitar o céu para nós, no planeta Terra. É muita presunção nossa, não é não? A gente achar que não, fez tudo isso aí só para enfeitar para nós a nossa noite. E a gente nem está olhando isso mais. A gente nem tem tempo para ficar olhando a lua mais, nem tem tempo para ficar olhando os astros mais, a não ser uns abnegados que gostam de ir para um lugar mais escurinho nas roças e ficar olhando para o céu, que é muito bonito naquela. E ali a gente vê o tamanho da nossa pequenez e tamanho da nossa importância diante do processo de compreensão que a gente já é capaz de ter. Então, voltando à questão, que é, como que você justifica a bondade, a justiça, a sabedoria, a misericórdia plena de Deus, se você nega que é possível a mediunidade? Às vezes você vai conversar com pessoas, e as pessoas justificam para você, falam, não, a partir do momento que a pessoa morre, já não pode mais voltar para conversar. Por quê? Onde você viu isso? Por que você acha que Deus seria tão ruim que proibiria os seus filhos de se comunicarem? E aí eu volto de novo a fazer uma questão. Vamos ver se esse Deus é justo mesmo ou se vocês são mais justos do que ele. Quem tem filhos aí? Levanta a mãozinha. Quem tem mais de 4 filhos? Tem um ali. Tem 2. Um dos seus filhos se forma e é convocado para trabalhar lá no Japão. Aí os outros 4 filhos que ficaram em casa, você vira para ele como pai que você é, você fala, não, ele foi para o Japão, então agora eu proíbo vocês de comunicar com os que ficaram aqui. Vocês acham isso justo ou injusto? Hã? O senhor Irley, é justo ou injusto ao proibir os filhos que ficaram aqui se comunicar com o filho que foi para o Japão? Uai, injusto? Agora, se a morte não é o fim e a gente vai para outro lugar, por que você acha que Deus vai proibir aquele que foi para outro lugar, estagiar em outros lugares, de comunicar com os outros filhos que ficaram aqui? Você acha justo ou injusto?
Então Deus não passou no teste da justiça. Não passou. Nós passamos a ser mais justos do que ele, se assim o fosse. Aí então a gente entende, a mediunidade é um fato, e isso explícito na Bíblia. Se você vai procurar a Bíblia, que é o livro de referência de muitas e muitas pessoas, a referência máxima é a Bíblia. Então, se é a Bíblia, Jesus, que sabia da proibição lá no Deuteronômio, lá atrás, que não podia conversar com os mortos, sobe lá para o alto do Monte Tabor, e lá se transfigura, e se encontra com dois materializados lá, Elias e Moisés. Elias, eles falam que ele não morreu, ele foi levado num carro de fogo. Nossa, menino, não mexe aí não, porque a gente é obrigado a imaginar que tinha naves extraterrestres aqui. Não mexe nesse vespeiro não, por enquanto. Deixa para depois. Mas Moisés não, Moisés morreu. E se Jesus comunicava com Moisés, era um morto. Por isso que os discípulos ficavam, nossa, é bom para nós estar aqui, né? Só tem certeza, não tem perigo nenhum não. A gente está aqui. E quando eles estavam descendo do monte, Jesus reforçou o pedido. Ops, vocês não falam isso para ninguém não. Porque como é proibido, o povo pode encrencar e eu morrer antes da hora. Então você fica caladinho. Jesus recomendou. Aí Jesus prova que a conversa com os mortos é um fato. E depois, não satisfeito, Jesus, depois de morto, volta, se materializa e conversa com os discípulos. Aí pronto, aí não tem jeito mais. Se você se diz cristão e não acredita na comunicação com os mortos, uai, o que eu posso fazer? Aí não dá, né? Aí você não leu o trem direito, não. Leu o trem direito? Vai lá, lê o trem direito. A questão é simples. Esses princípios norteiam todo o arcabouço doutrinário. Então, repetindo, Deus, o Espírito, a imortalidade do Espírito, a reencarnação, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, porque obviamente a gente não vai parar a nossa evolução na evolução máxima do planeta Terra, daqui a gente vai para outros mundos muito mais felizes do que esse, e aí continuaremos a nossa estrada evolutiva até a gente se tornar um dos cristos solares que vai tomar conta de sistemas solares e manter a vida naqueles planetas que você está ajudando a se formar e evoluir. Beleza? E, obviamente, a mediunidade. Se nós temos a capacidade e a imortalidade, então não há problema nenhum os espíritos voltarem e nos darem notícias sobre o que é o mundo espiritual, sobre o que é a vida no mundo espiritual. E daí, então, a gente entende toda a lógica do ensino, tanto da doutrina espírita, quanto das certezas que Jesus veio trazer para nós. Quando Jesus vem trazer para nós o Evangelho, Evangelho significa a boa nova, a boa notícia. Por que é boa notícia? Porque ele veio aqui explicitamente para ensinar para nós o que é o reino dos céus, o que é a vida espiritual que nós temos, que nós somos. Nós somos espíritos e temos uma vida espiritual, e essa vida espiritual circula entre encarnado e desencarnado, e essa vida contínua, imortal, segue. E, portanto, Jesus veio aqui para ligar um holofote no nosso caminho, para mostrar o caminho, a verdade e a vida, para a gente não errar o caminho mais. Mas ele precisa mostrar para nós o que é o mundo espiritual, quais as regras que regem o mundo espiritual, como que você vai viver bem, feliz, aproveitando todos os benefícios que Deus coloca na nossa vida. Ele deu todas as dicas.
Mas primeiro, a gente tem que entender a vida espiritual, o reino de Deus, como é que ele funciona em nosso coração. A partir daí, a gente coloca em prática porque a gente sabe. Não porque a gente acredita, mas porque a gente sabe. A gente entende o processo. E ao entender, a gente se transforma em seres felizes, que é a única coisa que Deus quer para nós. Ele criou a vida e vida é sinônimo de felicidade. Estar vivo é estar feliz. É por isso que infelicidade ou felicidade, a felicidade não tem contrário. Eu disse, na última palestra que eu falei aqui, eu falei que toda vez eu ia falar sobre isso. A felicidade não tem contrário. O contrário é quando a gente nega a felicidade. O contrário de felicidade não é tristeza. Tristeza é o contrário de alegria. Felicidade só existe infelicidade. E no sentido de não, negação. Quando eu nego a felicidade, eu nego a vida. Portanto, fico infeliz. E aí, por isso que eu encerro com aquilo que eu falei. Toda palestra minha eu vou encerrar com isso. Quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, ele estava dizendo o seguinte, todo o resumo da doutrina dele, todo o resumo dos ensinos dele é ensinar a gente como aprender a amar incondicionalmente. Quando a gente aprende isso, a gente entende que o jugo suave e o fardo leve é por quê? Porque é aprender a amar. É tudo que nós mais queremos na vida. Amar e ser amado, cuidar e ser cuidado. Quando a gente entende isso, nada mais nos interessa. A gente achou a pérola. A gente achou a pérola, que é semelhante ao caçador de pérola, que um belo dia encontra a maior pérola e fala, pronto, não quer mais nada. Vende tudo e quer essa pérola, porque é essa pérola que me interessa, que me satisfaz. O que é isso? Jesus está dizendo nessa parábola o seguinte, no dia que você compreende o que é o reino de Deus, o que é o mundo espiritual, as regras que compõem o mundo espiritual, e você passa a vivenciar esse mundo espiritual aqui, agora, porque aqui é o mundo espiritual, só que estamos encarnados. No dia que a gente entende isso, a gente acha a nossa grande pérola. E aí, nada mais nos seduz, nada que é temporário nos seduz. Por quê? Porque não interessa, o que interessa é aquilo, porque é aquilo que vai continuar a minha história. Isso aqui passa, aquilo ali passa, tudo passa, mas isso não, isso fica, e é isso que eu quero. É por isso que o Chico Xavier poderia ser o homem mais rico das Américas, e não era. Doava tudo que ele recebia nos livros e vivia a vidinha simples dele. Por quê? Porque ele já tinha pérola, ele já sabia o mundo espiritual. Ele já sabia o que era o mundo espiritual. Então o que eu mais quero? Eu quero é isso aí. Eu quero é isso. É isso que me preenche, me felicita, me dá paz de espírito, me dá alegria de viver, me conduz a uma tranquilidade. E aí quem passa a viver isso, aprendeu a viver. E quem aprende a viver na sua plenitude, sabe morrer com dignidade. Porque a morte nada mais é do que uma passagem do estado encarnado para o estado desencarnado. Mais livre, mais solto, mais feliz, porque entendeu toda a trajetória. Boa noite para vocês. Até mais.